Pode sentar-se. Obrigado pela presença, pela honra aí de ter atendido ao nosso convite. Falamos ali sobre alguns dos principais tipos de acidentes, trabalho, altura, choque, aquelas coisas todas. A lei, ela existe uma lei, ela tem os direitos e deveres do empregador, como também tem os deveres e os direitos do trabalhador também, e o trabalhador precisa de conhecer até para indicar aquilo que é segurança para si próprio, né, doutor? Claro. Primeiramente eu queria agradecer o convite, falar da minha alegria, né, de voltar aqui à Rede Super. Eu acho que a primeira questão relevante do ponto de vista jurídico, a gente entender, como minha colega que me antecedeu ressaltou, é a questão da prevenção mesmo, né? O trabalhador, ele tem direito a um meio ambiente de trabalho seguro, saudável, né? Ou seja, o empregador, ele tem que investir em técnicas, em treinamentos, em maquinário adequado, né? No fornecimento de EPI ou de EPC, que são os equipamentos de proteção coletiva. Então, eu acho que a primeira ideia, né, quando a gente trata da questão da saúde e segurança no trabalho, é a questão da prevenção. O trabalhador, ele tem que sair de casa cedo e voltar à tarde, né, encontrar com a sua família, como se, né, a gente tivesse a clareza de que o trabalho, ele tem que ser fonte de vida e não fonte de adoecimento ou de enfermidades. Eu acho que essa é a primeira questão. Mas e quando o acidente acontece, né? Se o acidente de trabalho acontece, logicamente a gente tem repercussões jurídicas. Sim. Né? No contrato de trabalho, então vamos imaginar, o empregado sofreu um acidente de trabalho. Ele imediatamente, né, se aquele acidente de trabalho gera alguma incapacidade, ou seja, se ele tem que ficar afastado por alguns dias ou algum tempo para tratar daquela lesão, ele vai ficar afastado o tempo necessário por orientação médica. A empresa paga os 15 primeiros dias de afastamento, ok? Então, essa questão dos 15 dias ela é relevante. Por que ela é relevante? Porque se o empregado sofre um acidente, por uma torção no joelho, e tem que ficar só 5 dias afastados, ele se afasta, a empresa paga aqueles 5 dias de salário, no 6º dia ele retorna ao trabalho e o contrato de trabalho vai seguir. Agora, quando o empregado ele se afasta por mais de 15 dias, ele, além desses 15 primeiros dias que ele recebe da empresa, ele vai se submeter a uma perícia médica do INSS, da Previdência Social, para que ele possa receber o benefício que a gente chama de auxílio-doença acidentário. Ou seja, o auxílio-doença acidentário, então, ele é um benefício que é pago pela Previdência Social para o trabalhador que se afastou por mais de 15 dias em decorrência de um acidente de trabalho. Então, doutor, só para a gente então mostrar e a gente pontuar direitinho aí para os nossos telespectadores e a gente ilustrar, principalmente o trabalhador que nos assiste aí agora, nós vamos colocar sobre esses principais direitos aí de cada um deles. Quando a gente coloca ali direito ao ambiente de trabalho seguro, perpassa por tudo aquilo que o senhor nos falou anteriormente. É dever do empregador gerar esse ambiente de trabalho seguro para o seu funcionário. Com certeza. A Constituição Federal assegura essa questão da redução dos riscos inerentes ao trabalho e esse investimento, né, esse aprimoramento da área de saúde e segurança no trabalho. Então, se o empregador ele lida com
principalmente empresas que têm um grau de risco maior, né, que expõem a saúde do trabalhador, a integridade física. É altura, operação de máquinas, justamente, transporte também. manuseio de produto químico, né, agentes biológicos. Então a gente tem uma série de atividades que pela própria natureza são insalubres ou são perigosas. E principalmente nesses ambientes, o empregador deve estar mais atento ainda, né, à questão dessa prevenção. Porque, como eu disse, assim, a ideia do direito é tratar com a prevenção. Logicamente, se a prevenção ela não é alcançada ou bem sucedida, a gente então vai tratar com as repercussões, né? Que aí sim seria, como eu estava dizendo, a questão do afastamento, do auxílio-doença. A legislação hoje assegura ao empregado também, o acidentado que sofreu acidente de trabalho, aquele que se afastou por mais que 15 dias, ele, quando ele retorna, quando ele tem alta do INSS, a empresa não pode dispensá-lo pelo prazo de 12 meses. Então ele tem uma garantia provisória no emprego, né? É mais uma proteção que a legislação confere a esse trabalhador que foi vítima de um acidente de trabalho e que teve que se afastar pela Previdência Social. Então tá aí na tela para você aí, que é direito, o trabalhador tem direito à reparação de danos sofridos, moral, material, existencial e até estético também. Com toda certeza, Sérgio. Essa é uma outra questão, né? Então, como eu falei, tem a repercussão previdenciária que está relacionada à questão dos benefícios, que eventualmente ele pode até se aposentar, né? Por invalidez, dependendo da extensão da lesão, né? E tem a questão que a gente chama no direito de responsabilidade civil. O que é isso? Aquele que causa dano a terceiros fica obrigado a repará-lo. Então, se um empregado foi vítima de um acidente de trabalho por falta de treinamento ou por falta de manutenção em determinada máquina, de um EPI, né? A ausência de um EPI ou por estar em desvio de função, o empregador exigiu dele uma função diferente para a qual ele foi contratado. E em função dessa condição, ele sofre um acidente, vamos imaginar que tem uma lesão, ele perca um braço, ou perca o movimento de um dedo, ele pode ter reparação. Uma faísca que vai no olho, que traz algum problema. Sim, cicatriz no rosto, perda de alguma visão, queimadura, enfim, aí, né, é uma gama de lesões, né, de efeitos que podem decorrer conforme a atividade do empregador e do empregado. Então, a gente tratando dessas lesões, dessas sequelas no campo da responsabilidade civil, o empregador ele fica obrigado a reparar a lesão material, né? Às vezes esse empregado ele teve uma perda da capacidade de trabalho, né? E aí tem que ser feita uma perícia médica para falar, esse sujeito, esse funcionário, em função dessa lesão, ele perde 20 ou 30% da sua capacidade de trabalho. Ou seja, ele jamais vai produzir como produzia anteriormente ao sinistro. Então esse é o dano material, que envolve também a questão do tratamento médico, despesas que ele teve em função daquela ocorrência. A questão do dano estético, quando causa uma lesão, né, que pode gerar realmente o conceito de dano estético, assim, um envergonhamento, né, uma situação que causa um constrangimento, justamente a perda de um membro, justamente. São questões que causam uma espécie de aleijão, né, na pessoa. Então, esse dano estético ele é indenizável. O dano moral, por toda a dor, pela aflição, pela agressão aos direitos da personalidade do empregado, né? Essa questão do dano existencial, que também é algo relacionado a esse dano imaterial, né? O dano extrapatrimonial, porque a gente tem o dano material que está relacionado ao patrimônio, né? A uma questão material.
O dano moral e o existencial são categorias de danos relacionadas ao patrimônio imaterial, né? Então, o dano existencial, toda vez que, vamos imaginar que a gente tem um empregado, que ele seja corredor, seja atleta, maratonista, e em função de um acidente ele perde o pé, ou perde uma perna, Ou fica inativo por um tempo. Fica inativo, enfim, né? Ele vai ficar impedido de realizar aquele projeto de vida dele, né? Então, assim, isso pode, em tese, causar a reparação também pelo dano existencial. Muito bom. Olha só, tudo isso, gente, presta muita atenção, porque o nosso Instituto do Pouco trazendo aqui conhecimento para você. Doutor, só porque os nossos telespectadores aqui tem vez e tem voz, só para a gente falar então também sobre o direito quanto ao INSS, né? Quando o afastamento é por mais de 15 dias. Então, até 15 dias de afastamento, a empresa arca com tudo. Esse pagamento Arca com o salário e, em consequência, o empregado não adquire o direito à estabilidade. Para ele adquirir aquele direito à estabilidade, aquela garantia provisória no emprego, é de 12 meses, 12 meses após a alta. Ele tem, então, são duas condições, vamos chamar assim, que o afastamento dele seja em função de um acidente de trabalho e que esse afastamento seja superior a 15 dias. Né? O que vai levar o quê? Ao recebimento do auxílio doença acidentário. E aí sim, esse empregado tem direito à estabilidade. Agora, aquele empregado, por exemplo, que estava subindo uma escada no ambiente de trabalho, caiu, teve uma torção no tornozelo, ficou 2 dias de atestados de atestado. A empresa paga aqueles 2 dias, ele volta ao trabalho, mas ele não adquire o direito à estabilidade porque ele não se afastou pela Previdência Social. Entendi. E aí, não é o caso para se mandar o cara embora, porque houve um acidente, a empresa, ela sabe o que aconteceu. Agora, só para estender um pouquinho disso, dentro do horário de trabalho, na hora do almoço, o funcionário foi lá na academia e foi fazer a sua corridinha ali na hora do almoço, aproveitar aquele tempo, e ele torceu o pé e ganhou esses 2 dias de atestado. O direito dele, estando no horário de trabalho, ainda que seja o horário de almoço, e ele se acidentou. Vamos fazer. Essa é uma questão que pode gerar controvérsia, ok? De interpretação. Está apertando aqui o senhor. Não, mas a gente vai tentar esclarecer, mas é importante deixar claro assim, que no direito às vezes a gente tem interpretações variadas. Quando se trata do deslocamento da residência para o trabalho, no início da jornada, e do trabalho para a residência, o seu retorno ao trabalho, se o empregado sofre um acidente nesse percurso, ou seja, se ele caiu da moto, se ele bateu o carro, se o ônibus que ele estava se acidentou, envolveu em algum acidente, esse acidente, do ponto de vista da legislação previdenciária, é equiparado ao acidente de trabalho. É o que a gente chama de acidente de trajeto ou acidente de percurso. Então, é a mesma história. Se ele ficar afastado mais que 15 dias, ele vai receber o auxílio doença acidentária e vai ter direito à estabilidade, à garantia provisória no emprego.